promotoras. Não vou me delongar, embora a colega tenha dito que eu gosto de falar. Veja bem, é mais do que um bate-papo, né? Então, assim, nós ajuizamos uma ação contra o município de Salvador no que tange à questão do piso. Como já foi até aqui conversado, os colegas já falaram, e nessa ação do piso falaram no geral, né, da posição do Supremo, e a discussão era realmente trabalhar no vencimento para que siga o valor nominal do piso. Muito embora o município de Salvador não atende, não está ainda nessa perspectiva, não paga para alguns, mas as referências iniciais elas não estão no piso. O que é que ocorre que é a ação? Nós temos um problema muito grande, que as ações na vara da Fazenda Pública elas não correm muito rápido, demora muito, e nós apresentamos essa ação, eles já se manifestaram com a defesa e nos foi intimado para a gente apresentar uma réplica. Fizemos essa réplica e o processo está concluído para algum despacho, não é para julgamento, que é concluído quando vai para o juízo. Só que existe lá no acervo uma falta muito grande, uma justificativa de que não tem quantidade de pessoal, uma série de fatores, e os processos realmente caminham lentamente na vara da Fazenda Pública. É algo, talvez assim, que o Supremo pacifique e a ação depois tenha um resultado. A gente não pode ter assim, não tem essa celeridade. Muito embora se falar, tem idosos, cria-se no Brasil, existe o quê? A lei do idoso, do super idoso de 80 anos, enfim, vários processos são dessa natureza. O poder público é quem muito carrega o judiciário, porque todo mundo, não só nesse aspecto do ente público está ali, ele está naquela contenda, ele está como réu, mas são várias nuances, porque não são pagas diariamente ou mensalmente, falando melhor, e as pessoas acabam ajuizando a ação para pleitear seus direitos. E isso realmente abarrota o judiciário e cria uma situação muito complicada. Então, nessa ação do município, é esse ponto que está para o despacho do juízo, em cima do que nós nos pronunciamos, porque já tem toda a matéria de direito, juntamos todas as provas lá documentais, e é fato, está lá nítido, em olhando e observando o próprio plano de cargo de salário, você vê que inicialmente não tem, nas referências iniciais não está de acordo com o piso, que o piso, inclusive, esse 4.800, não sei se é 870, Marlene pode complementar aí, esse agora atual, 4.800 é alguma coisa, ele é correspondente a 40 horas. Se a pessoa tem 20, naturalmente seria a metade. É essa a discussão. Para 8777. 4.867,77. Então, e no estado da Bahia, né, essa ação é uma ação coletiva. Nós também temos um processo que ele vigora da seguinte forma. Já houve uma ação daqui da PLP com relação ao piso, só que nessa ação nós tratamos que isso, o Supremo não veja essa manifestação. Ele se manifesta com relação. Várias decisões que tem tido são de que o piso seria o vencimento base. Mas o que é que houve aqui no estado da Bahia, mais precisamente? Desde 2016, se não me falha a memória agora, 16 ou 17, houve uma distorção para os vencimentos, de modo que os vencimentos foram segregados, foi criado um quadro especial. Assim como está lá o subsídio que está fora, um colega falou, está lá o vencimento do grau 1, 1A, 2 e 2A. A tabela inicia com 3. Naturalmente, quem foi tirado no A, existia um anterior. Ele não estava no inicial. Então, nós entramos com a ação com um pedido alternativo que fosse respeitada essa correlação. Se eu estava na segunda posição no grau A, naturalmente, quando foi tirado, e anterior a mim existia o grau 1, nós pedimos essa correspondência ao grau de acordo, não somente botar no piso inicial no grau 3. Isso é uma análise que fizemos do ponto de vista dos demais, né, de 1, 1A, 2 e 2A. Eu tenho 2A, como é que eu vou juntar naturalmente igual a 1A?
Quer dizer, eu estava numa posição superior, hierarquicamente superior, digamos assim, do ponto de vista do curso, né? Da ascensão. E aí eu vou ser colocado todo mundo na mesma situação. Mas as decisões que têm sido feitas são no sentido de respeitar o piso. Mas diante da defasagem e que a gente via que havia uma anomalia no seguinte aspecto, que as pessoas estavam em determinadas posições, pleiteamos no sentido alternativo na ação, em que fosse respeitada essa correspondência, ou, se assim não fosse, que aplique-se o piso inicial, que é para todos, que é a linha do entendimento geral, porque não há nas decisões nenhum posicionamento assim atinente que seja observado com relação ao plano de cargos e salários, para justamente recompor essa situação que você estava. Porque aqui já houve, inclusive, essa decisão que existia um plano de cargos e salário. Quando criou no estado da Bahia, foi feito que eram os graus, né, que eram as classes, naturalmente, ficaram 10 anos, muita gente até não sabe, foi na época do governador de Valdir Pires, quando foi criado o plano de cargos e salário, o plano de carreira, e ficou quase 5 anos. Quando ia incorporar, em maio, Antônio Carlos Magalhães instituiu o plano e as pessoas vieram para a estaca zero, todo mundo ficou ganhando igual. 10 anos depois, foi criado o plano de carreira, mas aí foi criado com o quê? Nas classes de A a F. Mas aí a progressão era porque todos os aposentados foram jogados na classe inicial. Dessa forma, então, a gente tratou para ver se consegue respeitar. E aí só acendia quem fazia o curso. É diferente. Então, nesse daí, a gente está discutindo que as pessoas já estavam numa posição X e que ela seja respeitada aquela posição. Ou, caso contrário, que bote no piso, que respeite o piso nacional. Certo? Agora, temos outras ações, assim também, todo mundo aqui, o grupo, as ações individuais, que é uma coisa que eu sempre falo. Muita gente, principalmente as pessoas que se apresentam há muito tempo na rede estadual, tem assim, algumas gratificações que precisam ser revistas, precisam ser analisadas, porque quando você divide numa equação que existe, então não é uma coisa muito clara. Aulas planetárias, ainda assim o tribunal é pacífico nesse entendimento. Eu falo com muita gente que vai, olha e não volta. E é uma coisa, um direito que assiste ali a pessoa, e tem muita gente que precisa ter um mapa de tempo, um mapa de serviço, ou a certidão de aulas planetárias, e que, se tiver isso, o tribunal, a grande maioria, mesmo tantos anos que se passaram, porque levou muito tempo para essa incorporação, tem decisões dizendo que é pertinente, que seria pela questão do trato sucessivo. É um posicionamento decorrente de entendimento. Agora pode ter entendimento adverso, mas em vias de regra tem muitas concessões favoráveis. Eu já dei entrada em vários processos dessa natureza, pessoas com mais de 10, 15 anos já, porque o problema não é assim, eu falar nem da prescrição, porque tudo em direito não socorre que dorme, como já foi dito aqui. 5 anos. O problema é que a aulas complementar, ela saiu do contra-cheque em 87 e só vem a consagrar aquele direito no momento do ato aposentador. Então, se eu saio em 87 e me aposento em 2000, eu vou ficar 13 anos. Mas 13 anos sem a percepção daquele benefício, e dali eu vou pleitear quando aposentar, porque a lei diz alguma coisa assim, para efeito da aposentadoria. Então, naturalmente, você não leva logo. Você vai ter que ficar na aposentadoria brigando um direito bacana, que eu vejo as pessoas procurarem muito. Porque se eu tiver 40 aulas, eu tenho pelo menos o valor correspondente ao vencimento. Se eu tiver 20, é a metade. Então, a gratificação que realmente pode trazer um resultado satisfatório. Então, assim, são aquelas coisas. Direito a gente tem que estar sempre pleiteando, sempre provocando. Já se falou aqui no atraso da aposentadoria, tem que provocar. Às vezes está ali na administração, não pode dar entrada, tem que dar sim. O direito de petição é pertinente a qualquer pessoa, ao ser humano. Então, o cidadão tem direito a pleitear. A administração, se assim não fizer, oficie, tem que botar o quê? Mandar para a ouvidoria, etc. E você tem que ter esses registros que vão criar.
Por exemplo, o estado da Bahia tem outra gratificação também, que muita gente, é um problema, a PLB já sentou, já discutiu, já conseguiu muitos avanços nessa natureza da gratificação de difícil acesso. Várias escolas têm difícil acesso, agora tem gente que é removido, aí não leva. Às vezes tem gente na mesma unidade escolar, na qual existe, até o judiciário entender, na qual existe um código inserido de difícil acesso, para que aquela escola, você tem uma escola defronte da outra, essa está inserida no código e a outra não está. Realmente não há um mapeamento, foi uma coisa assim, de muito tempo e que não houve uma alteração nesse sentido. Porque hoje a gente vê lá a questão inóspita de difícil acesso e também segurança, nos 3 pontos que é dito. Mas a gratificação em si, porque ela tem um outro inciso que regulamenta do ponto de vista do difícil acesso. Como não foi retirada, ela permanece e tem que se buscar esse direito. Agora tem que ter realmente uma certidão da direção da unidade escolar, que é uma prova documental que o gestor, ele atestando que a escola está inserida naquele código, para que outras pessoas consigam, porque não está regulamentado, entendeu? Ficou aí essa questão do decreto, etc. Então, paga-se, mas às vezes o Estado tira para retornar, ou a pessoa às vezes vai aposentar e não leva, tem casos. E aí é necessário que a pessoa tenha, esteja munida de uma questão documental e que tenha lá pelo menos um atestado do gestor que comprove. Sim. O PODGIS, outro ponto que a gente vai tratar. Veja bem, essa é uma discussão de uma ação que ela tem um entendimento, que a gente vai debruçar nisso aqui, entendeu? Eu já tenho algumas ações individuais que já fui, não tenho resultado, mas existem julgados favoráveis. O que é o PODGIS? O PODGIS hoje muita gente confunde. Eu posso ter PODGIS se eu já tenho uma registro de classe 31,18. A discussão é o seguinte: a Procuradoria, a gente precisa um pouquinho entender essa nuance. O estatuto é de nome do Estado 2002, o do município é de 2004, do magistério. Então não evolui. E as decisões judiciais, elas evoluem no tempo, etc. Então, quando a gente pega a aplicabilidade, lógico que o procurador, seja ele municipal, seja ele estadual, de quem ele for, ele vai na defesa do Estado. O entendimento seguinte: é uma vantagem que é alicerçada como caráter geral, logo ela tem o entendimento de estender aqueles que se aposentaram até 2002, vocês podem levar ao conhecimento, aqueles que se aposentaram até 2003, melhor dizendo, que foi na emenda 41. Então, toda pessoa que teria direito à paridade, ela é extensível, independentemente de ter havido contribuição ou ela ter percebido. Por quê? Porque é uma vantagem de caráter geral. Ela não é uma vantagem pelo efeito do trabalho, é uma vantagem da categoria, inerente ao magistério, do ponto de vista do professor, mais precisamente, e ele tem uma vantagem de um valor de 31,18%. Logo, ela é extensível ao aposentado que tenha se afastado, se tenha sido jubilado, até que jubilado é afastado e aposentado. 2003. Por extensão, ela vai para os demais. Entendeu? Então, ele, mesmo que não tenha percebido, foi uma gratificação que surgiu depois, está regulamentada depois, mas ela estende. Então, assim, pelo caráter dela genérico, ela não é um caráter. Então, a discussão a Procuradoria tenta, driblar essa situação, querendo dizer que não, que é uma vantagem, que não pertinho, que não houve a percepção mais pelo caráter genérico que estende ao professor. Então, os professores aposentados, até essa época, poderão, e a gente vai debruçar nessa questão para ver o que a gente vai viabilizar. Até 2003. A quem se aposentou, então, tem direito à paridade. O que é paridade? É o que eu estender ao ativo, eu tenho direito. Então, nesse caso, não é uma análise específica, é uma análise, vou dizer até específica do ponto de vista, porque é da categoria. Então, independe do professor estar
em atividade, se eu da atividade tenho os 30,18, eu estenderia naturalmente para os aposentados. E a gente está fazendo outro estudo também, paralelo a essa situação, com a questão do CT. Assim, para o coordenador, que o coordenador pedagógico não tem. Aí uma coisa que eu vou debruçar um pouquinho com o Marileiro, para saber mais detalhes, porque quando foi que iniciou o coordenador, porque ele tem uma gratificação específica, mas também ela puxa para o caráter geral. Entendeu? Então tem essa nuance aí, que ela tem uma similitude. Gente, a gente vai abrir depois, porque ainda temos doutor Noildo que vai falar aqui. Aí a gente vai abrir já. As meninas e o menino e as meninas vão controlar. Aí ela mudou. Não, Hoje trocou. E tem também uma coisa que está acontecendo, não sei se está acontecendo com vocês, é um absurdo que está acontecendo no município de Salvador, convocando os professores aposentados de 10, 15 anos, gente. Professores aposentados que desempenharam, trabalharam, exerceram suas atividades. Essa reforma de Estado não pode ser dessa forma como quer, e as pessoas vão e assinam. Não pode, tem que vir na entidade, procurar, consultar o que é que eu estou querendo dizer. Nessa possibilidade de acumulação de cargo, o professor pode desempenhar outro cargo, o professor ou técnico. E também existe na Constituição essa previsão para o profissional de saúde, não é só médico não, de saúde. Então ele trabalhando na área de saúde, ele pode acumular, não é médico, estende-se a vários outros cargos também. E aí o que acontece? A Constituição não diz o que é cargo técnico ou científico. A Procuradoria do Estado e Município pegou essa onda aí de dizer que, como não tem lá, é omissa nessa questão, ele no estatuto estabelece que o cargo técnico tem que ter uma especificidade. Eu teria que ter o quê? Uma formação em técnica de nutrição, em técnica de informática, em técnica de contabilidade. Aí os cargos de assistente administrativo do Estado da Bahia já foi chamado de técnico de médico, uma série de fatores, ou de assistente administrativo. Eles dizem que esse cargo não é técnico, ou então cargo de nível universitário. Aí o que é que ele diz? Depois de tantos anos, 10, 15, convoca as pessoas para renunciarem uma aposentadoria já conquistada há mais de 10 anos, que foi trabalhada, porque há incompatibilidade com muitas pessoas que estão nessa situação. E uma situação assim de conflito, porque você está com o seu, digamos lá, com o seu orçamento, e você é convocado para dizer renunciar. Primeiro eles chamaram para que você apresentar sua defesa. Depois eles evoluíram no sentido de dizer que não, eu quero a publicação da exoneração. E tem pessoas que vão fazer. Tem gente que foi, depois me procurou, eu entrei com a ação e pedi, a tutela antecipada chamada liminar, e foi concedida. Por quê? Já tinha sido julgado o processo. O ato aposentador mais de 10, 15 anos é uma instabilidade jurídica. Não pode haver isso. E uma criação que nem a Constituição define, porque está aplicando uma lei infralegal, o estatuto, digamos assim, e olhando uma lei local que dá um conflito, mas isso até restabelecer é muito pior. Então o que, é que as pessoas têm que fazer? Se sabe dessa situação, se foi convocado, tem que procurar a entidade, o departamento jurídico, procurar os advogados, para que nós demos entrada nas medidas para que a pessoa não faça isso, não renuncie, porque é mais difícil restabelecer. É preciso que não seja renunciado. Então isso é muito importante e é uma coisa assim que vários têm lá de apuração de acúmulo de cargo. Entendeu? Não é a questão nem de compatibilidade, é querendo dizer que o cargo não é por ele não ser técnico na interpretação, não tem acumulação, então 10 anos, 15, eu tenho que renunciar à aposentadoria. Imagina. E contribuiu. Então, assim, uma aberração que precisa essa coisa ser, assim, realmente punida do ponto de vista, assim, ter uma visão mais, que é uma visão distorcida. Até porque já, ao longo do tempo, já tem já não é razoável, não é inseguro. Você acreditou na administração, você trabalhou, você fez arrecadação, fez tudo. E você, depois de 60 e poucos anos, tem pessoas, ou tem gente até menos, mas muita gente de 60 e poucos anos chamado
para renunciar. Tem gente que está renunciando e optando pelo Estado, às vezes ganha até mais como professor, por causa da condição de saúde, porque às vezes quer ter um conserve, entendeu? Então assim, e a vida cria uma distorção toda, porque você já tinha uma programação. É mais ou menos isso aí. E além disso, vários processos de turnamento que a gente recebe e tem que procurar a entidade, estar sempre atento. Entendeu? É isso aí que eu gostaria de falar.